Mateus 16, o versículo 19. Mateus 16, 19. O pastor Marcos começou a falar sobre esse assunto fazem 2 semanas. Começou a falar sobre a oração, a necessidade da oração. Diz a palavra do Senhor: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A forma que nós temos de ligar o céu com a terra é através da oração. Eu sei que vocês iam me pegar amanhã. A oração. Na consciência religiosa do povo de Israel, o louvor ele sempre segue o livramento. A gente olha a palavra de Deus e todas as vezes que Israel recebia o livramento, então eles louvavam a Deus. É isso que nós temos na nossa consciência religiosa. Parece que o louvor só deve vir depois do livramento. Eu tenho orado e tenho pedido a Deus que o louvor seja constante nos nossos lábios, independente da situação. Mas nós herdamos também algo muito interessante com relação a essa consciência religiosa de Israel. É que a oração ela só brota na necessidade. O povo de Israel virava as costas para Deus. E todas as vezes que a vida espiritual deles estava num caos, quando os inimigos começavam a cercá-los, então no meio da necessidade eles clamavam a Deus. E o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele agia em favor do povo. E Ele age em nosso favor. A verdade é que nós temos um costume como Israel de só orar no momento em que existe uma necessidade. E eu creio que no nosso meio todos nós temos necessidades. Mas eu creio que no nosso meio também nessa noite está Deus. E Deus pode suprir todas as nossas necessidades e fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. A verdade é uma só. O povo que é mais feliz na terra é o povo que aprendeu a orar. É o povo que sobrepassa a sua situação, sobrepassa os seus momentos, sobrepassa o tempo, sobrepassa as provas, mas não perde um segundo sem estar na presença de Deus. Esse povo é o povo mais feliz da terra. E esse povo era para sermos nós. Mas nós, por muitas vezes, negligenciamos a oração. E nós deixamos com que a gente só busque a Deus no momento da necessidade. Ou seja, quando a água está pelo pescoço, então daí a gente começa a clamar a Deus. Sendo que a gente deveria começar a buscar o nosso Deus ainda que não existisse a água. Porque o nosso Deus é um Deus de todo o tempo. Eu não quero falar nessa noite das pessoas que falam sobre oração. Porque tem muitos que falam, mas não fazem. Eu não quero falar daquelas pessoas que creem na oração, porque tem muitos que creem, mas também não oram. Mas eu quero falar sobre aquelas pessoas que realmente tiram do seu tempo um tempo para estar na presença de Deus. Não são pessoas especiais que têm 25 horas no seu dia, 27 horas no seu dia, não. Eles têm 24 horas no seu dia como eu e você. Mas eles aprenderam a tirar das coisas menos importantes um tempo para ficar na presença daquilo que é essencial. O nosso Deus ele não é importante, o nosso Deus ele é essencial para as nossas vidas. E se tem algo que nós precisamos é estar em comunhão com o nosso Deus o tempo todo, em toda a situação. Então nós precisamos colocar a oração em primeiro lugar no nosso schedule. Eu creio que no domingo, quando os irmãos começam a fazer a agenda do trabalho da semana, seria interessante colocar em primeiro lugar Deus. E tirar 15 minutos por dia pelo menos, começar a levantar um pouco mais cedo ou dormir um pouco mais tarde. Porque Deus ele deve ser o primeiro nas nossas vidas em todo o tempo.
Pastor, mas eu vou deixar 15 minutos no final do dia. Não tem problema, porque o nosso Deus, Ele é eterno. Para nós, o que é começo ou fim, para Deus não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é nós estarmos na presença dEle. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos prevalecer em oração. Nós precisamos permanecer em oração. E o prevalecer em oração faz com que a terra, faça com que o céu se mova em poder, em favor das nossas vidas. Então, tudo aquilo que nós fazemos depois da oração não importa. O que importa é aquilo que nós fazemos enquanto nós oramos. A Bíblia diz que se nós buscarmos com fé, o Senhor nos responde. E eu tenho certeza absoluta que Deus está mandando um avivamento para nós no sentido de oração. Porque nós temos visto muitas respostas de oração nos nossos cultos. Temos escutado muitos testemunhos. Mas eu quero que cada um aqui tenha um testemunho próprio, um fruto de oração. Então importa que a gente comece a buscar o Senhor enquanto é tempo. O Senhor está disposto, seus braços não estão cruzados, seus ouvidos não estão fechados. Ele está pronto, quer ouvir a nossa voz e tem resposta nos seus lábios para as nossas vidas. A oração, ela já trouxe audição para surdos, vista para os cegos, e nós lemos isso na Bíblia e nós nos alegramos, mas eu vou ficar muito mais feliz quando isso acontecer na minha frente. Então eu tenho buscado o Senhor de uma forma incessante nesses dias, porque eu ainda quero ver um milagre de um cadeirante sair andando, chutar a cadeira de rodas e dizer que o Senhor é bom e tem tocado a sua vida. A oração, ela trouxe salvação para o perdido, trouxe libertação para o cativo, trouxe cura para quem estava enfermo. Então a oração, ela não deve ser algo esporádico, mas ela deve ser o negócio do nosso dia. Todos os dias a nossa primeira palavra deve ser em Deus e a nossa última palavra deve ser em Deus, porque eu tenho certeza que Ele quer ouvir a nossa voz. A oração, ela é tudo e ela muda todas as situações. Então, se uma igreja não ora, Deus não age. Uma crente que não ora é um crente completamente vazio, cheio de problemas, de reclamações, de situações que não foram resolvidas. Mas alguém que busca a Deus, Deus nunca o deixa sem resposta. E o texto que nós lemos diz assim, olha, eu vou dar para vocês a chave do reino. E a chave do reino, ela entra na concordância. É ligar o céu com a terra. E ligar o céu com a terra é dobrar o joelho na presença de Deus e entender que Ele nos ouve e que Ele quer ouvir a nossa voz e Ele quer falar conosco. A oração perseverante não é a oração fervorosa, porque eu tenho certeza que todos aqui já participaram de cultos de oração e que a oração foi maravilhosa, o momento foi tremendo. Parece que o céu estava na terra, o Espírito Santo se moveu. Mas depois acaba aquele momento e a sua vida continua sendo a mesma. A oração que prevalece, ela independe de ser fervorosa ou não, mas ela tem que ser constante. O tempo todo buscando a Deus, e o Senhor tem resposta para aqueles que prevalecem. Algumas semanas atrás, nós trouxemos um pedido de oração na segunda-feira. Me passaram uma mensagem do Brasil a respeito de um irmão chamado Isaqueu. E os irmãos que estavam, até foi o irmão Frank que fez a oração. O Isaqueu tinha passado por 3 cirurgias e na 4ª perfuraram o intestino desse irmão. E esse irmão foi levado em estado grave, foi colocado direto na UTI, teve uma melhora. Nós oramos na segunda, na 4ª-feira veio uma outra mensagem dizendo que ele tinha uma melhora, mas hoje eu recebi uma nova mensagem que ele teve alta para a glória do Senhor Jesus. Aquilo que era para ser morte se transformou em bênção e testemunho nosso, porque foi através da oração. Então nós precisamos orar sem cessar, nós precisamos prevalecer em oração. Eu acho interessante porque o americano tem algumas palavras que expressam oração. Uma delas é foxhole, o buraco, a cova da raposa. Ou seja, aquela oração de quando você está encurralado, enquanto você está na crise. Aquela oração que Pedro fez quando estava afundando. Senhor, me tira daqui. Estava morrendo afogado. É aquela oração que você não se lembra de colocar o terno e a gravata e chegar na presença de Deus. Ó, Santíssimo Deus, que está no trono elevado, aquele que faz todas as coisas. Não, é aquela oração que está na crise. Chegou a corda no pescoço e você tem que gritar. Deus, olha por mim. Essa oração nós somos acostumados a fazer. Mas essa oração normalmente não tem uma continuidade. Porque quando chega o milagre, nós esquecemos até mesmo de orar agradecendo pelo milagre que o Senhor fez. Eles têm um outro termo que é lukewarm, ou seja, uma oração morna. Mas a Bíblia fala que até mesmo aquele crente que é morno, o Senhor vai lançar dos seus lábios, Ele vai vomitar da sua boca. Aquela oração morna é aquela oração que parece uma repetição.
É a mesma coisa, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, abençoa o meu trabalho, cuida de mim na rua, me leva para trás, me traz para casa. Olha, é aquela oração que nunca sai do mesmo lugar. E depois nós vamos reclamar que tem certas religiões que fazem as suas orações contínuas, 30, 40 vezes. Mas pense quantas vezes você fez a mesma oração durante esse mês. Aquela oração morna. Como se Deus fosse aquela peça que está do seu lado e você ativa a hora que você precisa. Mas tem aquela oração também do lay me down to sleep. Ó, eu vou deitar, Deus, obrigado por esse dia. E não tem nem o ar. Que acabou. A Ebra está frustrada comigo, porque quando eu vou colocar ela na cama, primeiro que eu não aprendi o ritual da Kátia. É o Salmo 23, canta, ora, depois ela fala, lê uma história, tem um ritual que eu ainda não gravei. Então, quando eu erro, ela fala, começa de novo, pai. Mas quando ela vai no começa de novo, eu não saio da segunda linha, eu estou dormindo antes do que ela. E daí ela começa a gritar, mãe, o pai não deu conta. A verdade é que existe esse tipo de oração que a gente faz. Essa oração dizendo assim, olha, eu estou exausto. Deus, muito obrigado. E fica só no gar, nem o dó chega. Aquela oração que você faz e nem sabe onde que começou, tampouco onde que terminou. Tem a oração do chinelo também, que você faz de manhã, que você começa a passar a mão embaixo da cama. Deus, muito, achei, obrigado. E daí você vai cuidar da sua vida. Essas orações são orações que, por tantas vezes, não respondem nada, porque a oração, na verdade, é um diálogo, não é um monólogo. É nós falando com Deus, mas é Deus falando com a gente. A oração que prevalece é aquela oração que é verdadeira, uma verdadeira luta contra principados e potestades, assim como Paulo disse. Olha, a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas são contra principados e potestades, ou seja, a nossa oração é uma verdadeira guerra. 1 Timóteo 2:1 fala sobre esse tipo de oração. E fala que nós devemos orar por todos os homens. Então nós precisamos mudar o nosso conceito sobre orar e como orar. A nossa oração, ela deve ser contínua, mas deve ser uma oração carregada de fé. Porque sem fé também ninguém agrada ao Senhor. E sem fé ninguém escuta a resposta do Senhor. Ontem lá em Largo nós falamos um pouco sobre oração. E a verdade é que só ora quem é crente. Quem não é crente não ora. Se você não crê que Deus existe, que Ele está te ouvindo, que Ele está perto de você, não perca tempo orando. Mas se você crê que o Senhor te ouve, olha, gaste tempo na presença dEle, porque Ele tem resposta para a sua vida. A verdade é que essa oração que prevalece é uma oração que é acompanhada por tantas vezes de jejum, é uma oração que é acompanhada de choro, é uma oração que é acompanhada de soluço, é uma oração que por muitas vezes é acompanhada de falta de palavras, mas eu louvo a Deus pelo Espírito Santo que ainda está no nosso meio, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que só o nosso Deus conhece e manda resposta para o seu povo. É essa oração que nós precisamos ativar uma vez mais no meio da casa. E quem está aqui é o próprio Espírito Santo falando, nós precisamos voltar a ter uma vida de oração. O poder da oração que prevalece, ela fica muito clara quando nós lemos o livro de Tiago, quando nós lemos principalmente o capítulo 5 de Tiago, versículo 17 e 18, quando ele fala sobre a vida de um profeta, que era homem como eu e você, mas que ele orou e olha, até a natureza respondeu. Nós precisamos de pessoas com intimidade com o céu dessa forma, que falem em nome de Deus, que coloquem o nome de Jesus e digam, olha Senhor, no teu nome eu peço, e tenho certeza absoluta que o Senhor responde. Então Tiago fala sobre esse tipo de oração, e fala sobre esse profeta de uma forma tão linda, tão gostosa, dizendo assim, olha, você não precisa de superpoderes para que você ore, mas quando você ora, o Senhor derrama do poder dele na sua vida e através da sua vida. A oração que prevalece foi aquela oração que Esther fez jejuando por 3 dias. E depois que ela jejuou e orou, a nação inteira foi liberta dos seus inimigos. Então nós precisamos voltar a entender o poder da oração. E principalmente o poder da oração acompanhada do jejum. E jejum não é dieta.
Jejum não é você simplesmente pensar que está fazendo bem para o teu corpo, não. Jejum é alimento para a alma. É você tirar a tua refeição sabendo que você está sendo alimentado por Deus naquele dia, naquele momento. Nós precisamos voltar a orar e a jejuar. É o momento da igreja se levantar poderosa para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu creio numa igreja poderosa. Eu creio que nós ainda vamos ver os milagres do Senhor acontecendo de uma forma maior, para que o mundo conheça que tem Deus na sua casa. A oração que prevalece foi aquela oração que Agar fez. Tinha sido colocada para fora com o seu filho no meio do deserto, mas ela deixa o seu filho e ela começa a caminhar e ela fala assim: olha, eu não quero ver a morte desse menino. E essa foi uma oração. Se você ler o capítulo 21 de Gênesis, você vai ver que o Senhor ouviu a oração dela e abençoou Ismael, a ponto de que existia água, e a água era a vida que eles precisavam para aquele momento. Então a oração que prevalece é aquela oração contínua, às vezes sem palavras, mas sabendo que nós estamos ligados no céu. A oração que prevalece foi a oração, e é um exemplo grande que a gente tem em 2 Samuel, da vida de Rispa. Seus filhos foram mortos, estavam enforcados, mas ela pega um pano de cilício, ela se cobre de cinza, e ela se assenta e diz assim: olha, os corvos não vão comer os meus filhos, eles não vão ter esse banquete nesse dia. E essa mulher, ela fica ali, sentada, até que o rei escute o que ela está fazendo. Eu não posso pensar simplesmente que essa mulher tirou um tempo para ficar contemplando os seus filhos mortos, mas eu tenho que pensar que essa mulher, nesse tempo que estava dizendo: Senhor, dá os meus filhos para que eles sejam sepultados. E a Bíblia termina essa história dizendo que os filhos não somente foram sepultados, mas eles foram sepultados no túmulo de um rei. Me escutem bem, o nosso Deus escuta todas as nossas orações, ainda no meio da maior dor que nós tivermos, Ele continua sendo Deus, e Ele concede o desejo do nosso coração. O rei Davi escuta, ele sabe o que está acontecendo, e no momento que ele escuta, ele dá um comando, ele fala: olha, vamos enterrar esses meninos juntamente com Saul, e eles são trazidos, eles são colocados, são sepultados juntamente com eles. E isso porque o nosso Deus escutou a oração de uma mãe. A oração que prevalece é aquela oração que a gente tem a tenacidade, e parece que essa palavra já não tem mais uso no nosso vocabulário. Uma pessoa tenaz, uma pessoa que é destinada, uma pessoa que não é obstinada, mas é uma pessoa que tem força para permanecer naquele seu propósito, até que ele aconteça. A tenacidade tem que voltar para o nosso meio. E eu lembrei, enquanto estava preparando esse estudo, enquanto estava relendo o estudo, eu estava me lembrando do testemunho do pastor que estava na Colômbia, pastor José Satiro, que ganhou uma terra para construir uma igreja, era uma montanha cheia de pedras, e eles resolvem limpar a montanha e pegam as ferramentas que tinham com as suas mãos, e quando eles chegam à montanha era muito pedregosa, trabalho muito duro, e começam a fazer o trabalho, e no meio está um novo convertido, e esse rapaz começa a trabalhar com uma força tão grande, mas no meio do dia eles não tinham feito nada, e o pastor chama a todos e fala: meus irmãos, esse é um trabalho em vão, nós não vamos conseguir vencer essa montanha. Mas esse novo convertido falou: pastor, eu li na Bíblia que a fé remove montanhas, nós precisamos orar para que as coisas aconteçam. O pastor pensou que o irmão estava se tornando até fanático, e ele começa a dar conselhos para o irmão que as coisas não eram bem desse jeito. Ele falou: não, pastor, nós temos que orar, porque a fé remove montanhas. E o testemunho termina quando esse irmão começa a escutar um barulho de longe, o pastor também, e de repente está se aproximando uma escavadeira enorme para aquela montanha, para no pé da montanha, o pastor vai conversar, e o irmão fala assim: olha, deixa esse trabalho comigo, porque Deus me mandou aqui para tirar essa montanha do caminho. Aleluia! A oração remove montanhas, mas nós temos que ter tenacidade. Eu fico preocupado com pessoas que às vezes pensam que o problema é maior do que o milagre. Maior do que o problema e maior do que o milagre é o nosso Deus. E nós temos que buscar o nosso Deus com tenacidade, sabendo que Ele responde às nossas orações. O Senhor está buscando pessoas que sejam tenazes, pessoas que digam assim: olha, eu não vou desistir, eu sei que eu estou apoiada pela palavra, eu não estou torcendo o versículo, não estou tentando tirar algo para mim, não, eu estou baseado
baseado na palavra, então Deus vai agir no meu favor, vou permanecer e o Senhor faz os milagres que nós precisamos. Sabe qual que é o problema? É que nós não queremos ter compromissos a longo prazo. Nós temos compromisso a longo prazo para pagar o nosso carro. Para isso nós temos fé. Nós temos fé para comprar casas e pagar em 30 anos. Para isso nós somos bons de fé, porque nós estamos olhando o que vai acontecer. Agora nós não temos no nosso coração a tenacidade de dizer assim: olha, eu vou me colocar em joelho em 30 dias e o Senhor vai mover essa situação. Não é testar o Senhor, mas é nós nos colocarmos diante dele e dizer: Senhor, olha aquilo que eu preciso, olha para mim, chama a atenção de Deus, e eu tenho certeza que ele vai te responder. Salomão chamou a atenção de Deus, e chamou de uma forma porque ele não sabia fazer nada do que o pai fez, então ele resolve fazer sacrifícios. E a Bíblia fala que quando ele matou um milésimo animal, o Senhor olhou e falou assim: o que você está fazendo, Salomão? O que você quer, Salomão? E daí Salomão pede sabedoria, tenacidade. Não desista daquilo que você precisa, sendo que Deus te prometeu. Permaneça em oração, e olha, o púlpito está aberto para você dar o testemunho daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Meu cunhado, há alguns meses atrás, estava passando por uma situação muito difícil no Brasil. Negócio está indo mal, situação completamente complicada. Metade do seu imóvel para venda. Mas quem que tem R$1 milhão no Brasil para comprar um terreno, um barracão? Quem que quer abrir comércio nesses dias? Vamos orar. Vamos para o joelho, porque o Senhor vai nos dar resposta. E na sexta-feira não só chegou a resposta, como chegou a entrada no negócio. O Senhor moveu o coração de alguém no meio de milhões de pessoas. Então nós temos que permanecer no Senhor, sabendo que Ele tem resposta sim, no tempo exato. Na quinta-feira estava todo mundo desesperado: o que nós vamos fazer? Amanhã tem que pagar a conta, amanhã tem coisa para resolver. Mas na sexta-feira tinha R$200 mil na conta, como sinal do negócio, e tudo foi resolvido para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos permanecer no Senhor, permanecer em oração. O Senhor, Ele quer ouvir a nossa voz, mas muito mais do que ouvir a nossa voz, Ele tem resposta para as nossas vidas. A verdade é que, por muitas vezes, nós nos parecemos como a chita. A chita é o animal mais veloz que existe. Pega 70 milhas rapidamente. É o mais veloz que existe, mas é um animal que tem um menor coração. Então, se ela não pega no primeiro impulso, ela morre de infarto. Ela tem que preparar, correr e pegar a presa. E se ela não pegar, ela morre. O coração explode. Tem muito crente que está parecendo chita. Começa desesperado e de repente freia. Estou morrendo. O Senhor deixou um texto maravilhoso para nós lá em Isaías 40:31. Olha, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. O Senhor nos renova. Ele não quer que nós tenhamos coração de chita, não. Ele quer que a gente tenha asas como águia, que a gente sobrevoe os problemas dando glória a Deus, sabendo que Ele está agindo em nosso favor. Eu termino aqui. O poder da oração efetiva. A verdade é que muitas vezes nós negligenciamos uma vida de oração. Nós esquecemos de orar. Nós não queremos incomodar Deus. Nós pensamos: Deus já sabe de tudo, por que eu vou relembrar Ele? Se Deus já sabe de tudo, por que eu vou orar? Por que eu vou gastar o meu tempo? O Senhor responde quando o Senhor quer. Eu mesmo. Às vezes tenho situações que eu penso: Deus, a situação para mim é grande, mas é tão pequeno comparado com a situação dos outros, eu não vou nem orar. Mas quando eu dobro o meu joelho, quando eu vi, já foi tarde, já foi tudo. Porque a oração, na verdade, é nós conversarmos com o nosso Pai. E conversar com o Pai, eu vou dizer que não existe ninguém melhor para nos ouvir do que o nosso Pai. Ele faz aquilo que Ele pode. Se Ele puder, Ele move o mundo. E eu tenho certeza que nós que estamos aqui, o Senhor moveu o mundo para que nós estivéssemos aqui. Foi o nosso Pai que nos trouxe aqui. Eu acredito que nós entendemos muito pouco o poder, o efeito dessa oração. Nós entendemos muito pouco disso. Porque nós alcançamos um milagre e a gente pensa: olha, Deus já fez demais. O que é demais para o nosso Deus? O que é grande para o nosso Deus?
O que pode ser comparado para Deus dizer assim, isso é um problema? Não existe problema para o nosso Deus. Não existe problema para o nosso Deus. Tudo é possível para o nosso Deus. Mas se nós começarmos a ler o livro do Apocalipse, ou Revelações, como vocês entendam, lá no capítulo 5, versículo 8, se alguém puder ler, fazendo um favor, e depois Apocalipse 8, versículo 4 e versículo 5, são duas imagens maravilhosas, e eu termino aqui, 5, 8, e 8, versículo 4 e 5. Cheias de incenso, que são as orações dos santos. Taças de ouro. Apocalipse 8, 4 e 5. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Aleluia. Nós falamos algumas semanas atrás que a nossa oração ela sobe como um incenso, como fumaça. Vocês já tentaram pegar fumaça? O diabo tenta. Mas uma vez que saiu daqui, só tem uma parada, são as narinas do nosso Deus. A nossa oração chega como cheiro suave diante do nosso Deus. Essa é a oração do Versom. O inimigo tentou segurar pastor Reinaldo, mas chegou diante de Deus e ele chega como perfume. Essas duas imagens, elas são maravilhosas, porque quando nós oramos, nós estamos enchendo essas taças de ouro que estão nos céus. Aleluia, aleluia. E no tempo perfeito do nosso Deus, no tempo exato do nosso Deus, Ele pega essas orações, Ele mistura essas orações com o seu próprio fogo, que é o seu poder. Aleluia. E daí Ele pega e Ele manda para baixo de novo em forma de resposta às nossas orações. Chega o milagre, a situação muda. Aleluia, aleluia, aleluia. Então nós temos que parar com essas histórias que as nossas orações não sobem. Olha, o céu está de ferro, as paredes são de bronze. Eu orei e não saiu do lugar. Saiu do lugar sim, está na presença do nosso Deus. Ele está guardando isso no incenso, olha, num vaso de ouro. O cheiro foi para Ele, a oração foi para Ele, a resposta só pode vir dEle para as nossas vidas. A oração não bate e volta, não, a oração ela vai para quem é o dono dela. Ela sobe como incenso e ela chega diante do trono do nosso Deus, que tem poder para mudar o céu, a terra. Ele tem poder para fazer aquilo que nós pensamos e muito mais, porque Ele é Deus. Aleluia, aleluia. Aqui eu termino. Mesmo que você sinta que nada está acontecendo no mundo natural. Pastor, eu estou prevalecendo em oração, mas não está acontecendo nada. Você que pensa. Porque enquanto você está orando, você está enchendo esse vaso de ouro com as orações. Aleluia. Elas estão chegando na presença do nosso Deus. E quando o vaso estiver cheio, o nosso Deus pega e olha, Ele começa a derramar as respostas que nós precisamos. Aleluia. Chega como fumaça, mas vem como milagre para o povo que tanto ora e espera no seu Deus. Que nós cheguemos na presença do Senhor confiados, sabendo que Ele tem resposta sim para as nossas vidas. Então se você está orando, continua, o milagre está chegando. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Aleluia. Se você não está orando, começa. Porque quanto antes você começar, antes o teu milagre vem. O que importa é nós enchermos o Senhor com as nossas orações. Que o Espírito do Senhor nos mova como igreja, para nós buscarmos o Senhor enquanto há tempo para achá-lo. E que o Senhor se mova em nosso favor, a ponto de que cada dia, cada culto que nós estejamos, cada momento que a gente tenha com os nossos irmãos, nós tenhamos um testemunho para contar, um testemunho para ouvir e glórias para dar ao nosso Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.